hora de falarmos sobre fundos imobiliários. E para comentar sobre o assunto, estou aqui com Caio Araújo. Seja bem-vindo, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá, falar sobre FIIs. E FIX, né, o principal índice dos fundos imobiliários que mede o desempenho da categoria. Renovou máximas em fevereiro, também tem tido um bom desempenho, inclusive batendo ali no Ibovespa com uma alta de 20%. Agora me conta uma coisa, ainda dá tempo de aproveitar essa alta dos fundos imobiliários ou já ficou para trás? Na minha visão, dá para aproveitar sim ainda, Paula. Acho que muita gente tem vindo para mim comentado essa mesma pergunta, né? Chegou a hora de vender, o que está acontecendo? Eu consigo entrar? Eu acho que dá para entrar sim, a gente tem motivos sólidos para justificar a compra de fundos imobiliários, na minha visão. Primeiro, acho que o primeiro ponto é o mais clássico, que é a queda na taxa de juros, né? A gente tem visto aí o Banco Central, especificamente o Copom, reduzindo a taxa Selic gradualmente, hoje em 11,25%, deve cair para algo em torno de 8,5% a 9% no final do ano. E isso, claro, com uma competitividade melhor dos fundos imobiliários em relação à renda fixa, atrai atenção para os FIIs, né? Aí já vem o segundo motivo, que é os fundos imobiliários, hoje, na nossa visão, estão descontados em diversas métricas, seja pelo desconto em relação ao valor patrimonial, boa parte dos segmentos ainda apresenta esse desconto, seja pelo histórico de pagamentos de dividendos, né, ou rendimentos em relação aos principais referenciais. Hoje a gente tem visto rendimentos líquidos de imposto de renda na casa de 2 dígitos, 10, 11% líquido se anualizado, né, ou puxado por um histórico de 12 meses. Então isso é bem interessante. E você teve também um terceiro motivo mais recente, que foram as mudanças de regulação, tanto envolvendo a indústria de fundos, ou o próprio fundo imobiliário, algo em torno dessas mudanças de regulação que, na minha visão, favorecem o investimento em ativos isentos, e o fundo imobiliário, que é isento de imposto de renda nos rendimentos, também é um dos favorecidos, na minha visão. E por falar em mudanças na regulação, tivemos algumas nos últimos tempos, né? E a última, inclusive, do Conselho Monetário Nacional, mudando ali algumas coisas nos CRIs, CRAs, LCIs, LCAs. Como isso impacta diretamente nos fundos imobiliários? Cria certa oportunidade? Olha, Paulo, eu acredito que sim. A gente teve algumas mudanças de regulamentação e tributação que interferem na política de investimentos de algumas classes, seja fundo exclusivo, offshore, títulos de renda fixa como CRI, CRAs, LCIs, LCAs. Isso tende a alterar um pouco a perspectiva de alocação de recursos das pessoas, né? Então, um ativo que era isento de imposto de renda agora vai ter menos oferta, que é o que a gente está pensando para CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, nas ofertas bancárias mesmo ou nas plataformas de investimento. Esse recurso deve ser transferido para outras classes de ativos, né? E o fundo imobiliário, por ser um ativo que permanece com isenção de imposto de renda nos rendimentos e com essa característica de crédito bem presente, né? Os fundos de crédito representam mais de 40% do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, um veículo bem interessante, já pensando também nessa captura da queda dos juros, na melhora das condições econômicas. Então, você pode ter essa migração, a gente já tem visto parte desse fluxo indo para as debêntures incentivadas e fundos aí de infraestrutura, e na minha visão é questão de tempo para isso acontecer nos fundos imobiliários, começando pelo crédito. Então, é uma perspectiva bem interessante para a categoria. A gente teve outras mudanças de regulamentação envolvendo a alavancagem dos FIIs também. Isso é algo que acho que é uma discussão que deve se alongar para 2024, mas esses dois pontos, primeiro, a tributação das offshores dos fundos exclusivos e principalmente essa mudança que o CMN propôs para CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, deve mexer um pouquinho com a alocação de recursos no mercado, e acho que os FIIs entram aí como uma categoria interessante para esse movimento. E tendo esse plano de fundo, qual seria a sua principal recomendação para o mês de março? Bom, Paula, seguindo essa linha do crédito imobiliário, a nossa principal recomendação para o mês é o Mauá Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11, tá? É um fundo já clássico, high grade, né, com alta qualidade de crédito do mercado, tem um patrimônio aí de mais de 1,6 bilhão.
já está entre as carteiras recomendadas a Empíricos há um bom tempo, tem pago um dividendo interessante na casa de 10,5% se pegar o último dividendo, né, e anualizar, né, colocar ele para 12 meses, e na nossa visão deve continuar não só no primeiro semestre, mas ao longo do ano nesse nível, que na nossa visão é interessante, dado a isenção do imposto de renda, fica cada vez mais competitivo com a renda fixa, como eu citei, e é um fundo que está com leve desconto em relação à cota patrimonial. E isso para o fundo de crédito é bem mais perceptível, que não deve haver essa diferença na nossa visão, né? Deveria estar alinhado, então tem mais esse leve possível ganho aí para capturar. Então é uma TIR de 3 anos, na nossa visão, um pouco mais de 11% ao ano, o que me parece uma boa oportunidade para um fundo de risco bem moderado, se comparado ao restante da indústria, e que está com desconto, né? A principal recomendação do Caio é MCCI 11. Se você quiser conferir a carteira completa dos fundos imobiliários para março, é só clicar no link da descrição. É de graça.